Bom dia a todos! Meu nome é Alfredo Sintra, dirigente espiritual do Centro Espírita de Caridade Caboclo Acuã, localizado em Silvânia, Goiás. Nossas sessões todas as terças a partir de 19h30. Nosso estudo e desenvolvimento mediúnico às sextas, também às 19h30. Quero agradecer as pessoas que comentam nossos vídeos nas redes sociais. Quero agradecer as pessoas que estão compartilhando os vídeos com os amigos, se inscrevendo no canal e, quando gostam, curtindo os vídeos. Na nossa descrição do vídeo, eu vou colocar nosso e-mail para dúvidas e sugestões. Vou colocar nossa página de Facebook para que vocês possam acompanhar nosso canal. Hoje é segunda-feira, dia que dou aquelas pitadinhas nos relacionamentos. E fiz um apanhado de quantas perguntas que me falam sobre separação com problemas de incompatibilidade de gênios. Será que só isso pode derrubar um casamento feliz? Será que isso é uma desculpa básica para a separação? Numa linguagem bem comum, a incompatibilidade de gênio acontece quando duas pessoas não se entendem. Simples assim. Tem pensamentos e atitudes diferentes no relacionamento. E isso também pode acontecer com os irmãos, amigos, colegas e, em especial, sobre os casais. Na verdade, muitos casais estão se separando neste momento, alegando incompatibilidade de gênio. Quando tratamos de incompatibilidade de gênio, em especial em alguma terapia de casal, todos percebem que normalmente o casal alega a incompatibilidade pelo fato de não haver compatibilidade total das suas personalidades, para que o relacionamento ocorra de maneira acertada. O que acontece? Todos nós temos defeitos. Tudo muito bonito no início do relacionamento, mas quando se aproxima e os anos percorrem, aquele defeito se torna um monstro para outra pessoa. E nós tentamos aqui e agora tentar aprofundar um pouquinho essas ideias, tentar tirar as dúvidas possíveis sobre esse assunto, buscando o quê? Melhorar os nossos relacionamentos em todas as áreas de nossa convivência, tá bom? Vamos definir o termo incompatibilidade, gênio, personalidade e diferenças pessoais, tá bom? Para ficar tudo no seu lugar. O que é incompatibilidade? Ausência de compatibilidade, característica do que é incompatível ou daquilo que não se pode combinar. Separa-se por incompatibilidade, principalmente de opiniões. Duas coisas incompatíveis não podem estar no mesmo espaço, no mesmo tempo e também no mesmo lugar, sem que haja conflitos entre elas, pois não se adequam uma com a outra. O que é gênio? Vamos conversar sobre o termo gênio. Gênio levando em conta da fonética. Quando alguém usa o termo gênio, ele pode ter em mente o gênio da lâmpada, um personagem de contos de fadas levando em conta essa fonética. Gênio levando em conta os grandes feitos de alguém logo da existência. Por outro lado, se alguém usa o termo gênio, ele pode ter em mente grandes personagens da história, homens com grandes feitos, grandes realizações e que causaram em suas áreas de atuação grandes impactos. Por exemplo, Platão, Aristóteles, o Aleijadinho, Camões e assim sucessivamente. Nós vamos falar agora sobre o gênio, levando em conta o que? A inteligência. No entanto, o termo gênio ou genialidade conceita uma pessoa superdotada. Uma pessoa superdotada que tem uma supercapacidade em qualquer ramo de inteligência, ou melhor, pessoa com QI extremamente elevado. Agora vamos conversar como gênio junto com a personalidade. Como personalidade? No entanto,
Termo gênio ou genialidade conceita uma pessoa superdotada, certo? Então, o sentido de não ser compatível é expresso pelo termo diferença de personalidade. Em outras palavras, não falamos em gênio, em sim em personalidade. Entendeu como funciona isso? Agora eu quero falar com vocês sobre a diferença entre incompatibilidade de gênios e diferenças pessoais, porque há muita diferença nisso. A diferença pode ser aceita na junção de tudo, quando que o incompatível não pode haver junção em tudo. O relacionamento entre duas pessoas podem dar certo se houver diferença, sim, não importando também o grau dessa diferença. Mas, se existe incompatibilidade apenas em uma coisa, então esse pode acreditar que o relacionamento não pode dar certo. Em outras palavras, as pessoas diferentes se entendem, tá? As diferentes, mas as incompatíveis não. Entenderam? Vamos dar exemplos de relacionamento entre pessoas diferentes e pessoas incompatíveis, para que você possa entender melhor. Vamos lá. Pessoas diferentes. As pessoas diferentes, quando gostam e fazem coisas diferentes, mas isso não os afeta de nenhuma forma que possa ser prejudicial a ambos, sendo as diferenças possíveis de ser resolvidas. Vamos dar um exemplo. Comida. Quando a pessoa gosta de carne e a outra de peixe, aqui temos uma diferença. Mas essa diferença não impede, de forma alguma, que as duas pessoas sejam felizes. É questão de adequação. No esporte, quando uma pessoa gosta de pedalar e a outra de caminhar, aqui temos uma diferença. Mas essa diferença não impede que as duas pessoas sejam felizes. Mas agora vamos dar exemplo, falar sobre as pessoas incompatíveis, para você entender melhor. As pessoas incompatíveis dificilmente serão felizes juntas. Isso porque as incompatibilidades são difíceis de serem aceitas, com muitas raras exceções. Pessoas incompatíveis querem coisas opostas ao seu parceiro, ou amigos ou colegas, o que gera muito desentendimento, briga e desconforto, o tempo todo e todo o tempo, o que leva qualquer relacionamento gradativamente à falência. Pessoas incompatíveis são destituídas de empatia um para com o outro, gerando conflitos constantes, desgastantes e sempre muito destrutivos. Na incompatibilidade sempre existe o que? O sacrifício do outro, que ao longo do tempo se torna insuportável. Vamos dar exemplos para ficar mais fácil. Estilo de vida, por exemplo. Quando uma pessoa quer uma vida tranquila, mas o outro quer uma vida de aventuras. Quando uma pessoa quer ajudar os pobres, mas o outro quer ganhar dinheiro e gastar com coisas supérfluas, entendeu? Religião proselitista e política militante. Quando uma pessoa participa de uma religião proselitista ou de política militante, mas o outro não tem uma religião ou política. E quando tem, não é proselítico, nem militante. Isso acaba prejudicando com o tempo. Planos para o futuro e realizações de sonhos. Quando uma pessoa tem planos para o futuro, como por exemplo, ter filhos, estudar mais, fazer um curso de graduação ou pós-graduação, enquanto o outro não tem plano nenhum para a sua vida. Isso, no decorrer da vida, não funciona. Em caso de casais, todos os exemplos citados geram inúmeros problemas e isso desgasta o relacionamento. Sem contar que para um fazer o que o outro quer, se faz necessário um sacrifício imenso.
Pessoas incompatíveis são opostas e não podem conviver juntas. Coisas que não acontecem com pessoas diferentes. As diferenças são aquelas pequenas, aceitáveis, e as incompatibilidades não. Então veja bem, antes de você casar, faça uma análise se a pessoa é diferente ou a incompatibilidade pode atrapalhar no futuro. Porque o que é maravilhoso e lindo agora não será depois. Tipos de incompatibilidade fora da incompatibilidade de gênio. Incompatibilidade de localização. Um mora na Bahia, o outro está lá no Rio Grande do Sul. Incompatibilidade de sexo. Incompatibilidade intelectual. Existe também incompatibilidade da idade. Incompatibilidade financeira. Incompatibilidade de educação. Corporal, emocional e sentimental, comportamental, estética, profissional, religiosa. Isso pode ser problema na sua vida. Agora vamos falar um pouquinho de incompatibilidade de personalidade ou de gênios, tá bom? Quando se trata de problemas ou conflitos entre casais, nós perguntamos: existe uma necessidade de compatibilidade total para que um relacionamento dê certo? Isso é possível? Já que todas as pessoas são diferentes no tocante da personalidade. Ou mais especificamente em um relacionamento amoroso, é imprescindível que duas pessoas sejam parecidas, idênticas, iguais, pensam e agem da mesma maneira? Vou te responder agora. Evidentemente que não. Afinal, se duas pessoas tivessem que ter personalidades idênticas, todo e qualquer relacionamento amoroso seria como uma história do Narciso. E apenas nos apaixonaríamos pela nossa imagem no espelho. Mas que tem muita gente que vive assim. E lá no fundo, não é difícil de ver que a paixão surge não pela igualdade, mas pela diferença. Na verdade, buscamos na outra pessoa o que nos falta, o que não temos. É isso exatamente a definição do desejo. Buscamos o que é diferente para nós. Também, no entanto, é bom que saibamos que, embora as personalidades não sejam idênticas, elas têm que ter pontos de contato, interesses em comum, ideias afins, sonhos e objetivos alinhados, ou a relação tenderá a não ser longas devido às diferenças. Entenderam isso? É como um jogo de diferenças e semelhanças. Não é totalmente igual, mas também não pode e nem deve ser totalmente diferente. De toda forma, nesse jogo de permanência e mudança, que é o movimento ao longo do tempo de uma personalidade, conforme a idade que vai avançando, é que nós temos que tomar cuidado e fazer a pergunta no início: e como ficará lá na frente? Entendeu? A incompatibilidade de gênio justificativa para a separação entre casais ou por a busca de uma terapia. Vamos conversar sobre isso? Sem sombra de dúvida, a incompatibilidade de gênio é o argumento muito mais utilizado para justificar o fracasso de um número cada vez maior de casamentos desfeitos. Quando não, a justificativa para psicoterapia de casal, geralmente é isso que eles buscam. Normalmente, os casais buscam ajuda em caso de separação por traição, algum pelos ciúmes excessivos, outros por questões financeiras, religiosas ou até por causa de vícios. Logo, quando não é encontrada uma das justificativas que eu falei, surge então a justificativa de que o casal tem incompatibilidade de gênio. Vamos conversar um pouquinho sobre
incompatibilidade de gênios com o erro de comunicação. Quase todos nós compartilhamos de um erro fundamental. É o erro de que a outra pessoa pensa como nós pensamos, ou diz, fala ou não fala, deseja ou teme como nós faríamos se estivesse no nosso lugar. É o poder de imaginar e criar minhoquinhas na cabeça. Por quê? Por mais que uma pessoa tenha empatia e afinidade, o seu jeito de ver as coisas, o mundo e a si próprio não será igual ao nosso meio de ver a vida e a si mesmo. Então, vamos partindo para lugares diferentes. Partimos de o quê? De pressupostos e pressuposições distintas. Ficamos com aquele pensamento e os medinhos de falar com a pessoa. Razão pela qual nunca é demais dizer que o problema número 1 em qualquer relacionamento é a falta de comunicação, ou pior, a comunicação equivocada. Diálogo, diálogo, diálogo. Lacan, um psicólogo, certa vez disse: você pode saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou. Podemos dizer com segurança que, como princípio, que nenhum gênio é totalmente compatível com o outro. Não existe. A arte de conseguir criar e manter um relacionamento harmonioso e feliz é criar um espaço comum através dessa comunicação, uma livre passagem. Agora, como podemos lidar com a incompatibilidade de gênios que destrói tantos casamentos? Não importa em que sua situação aconteça a incompatibilidade de gênio, isso não importa. Seja em família, entre casais, irmãos, amigos e outros. Havendo a incompatibilidade, deve-se ter em mente os seguintes pontos. Nunca se deve querer que o seu companheiro, irmão, amigo, seja exatamente igual a você. Isso seria extremamente improdutivo para vocês. Nunca se deve olhar para outra pessoa em si, mas para a direção que ambos caminham. As pessoas se perdem exatamente pelo fato de olhar para diferentes direções. Se as duas ou mais pessoas olharem na direção certa, as diferenças ou essas incompatibilidades não serão obstáculos. Nunca se deve violentar a personalidade do outro, querendo que ele ou ela mude para te satisfazer, ou satisfazer o seu ego meramente. Isso nunca é bom para a relação. Outra coisa, nunca se deve mendigar ou cobrar amor, afeto, companhia, atenção e carinho. Isso é extremamente humilhante e não ajuda em nada em uma relação. As pessoas devem, desde cedo, saber o que o outro que se encontra na relação precisa. E deve se dispor a doar-se, sem nada em troca. Entenderam? Nunca também se deve culpar o outro por sua deficiência, no que diz respeito à empatia e falta de afeto. Devemos sempre lembrar que cada um dá o que tem. Ninguém é culpado por ser como é. De repente ele não recebeu o amor do pai dele e não sabe quanto transferir para você. Você sabe disso? Já perguntou a ele? Nunca se deve andar ao lado de alguém que não olha e anda para a mesma direção que olhamos e que andamos. Isso é perda de tempo. E acabam os dois ficando aonde? No meio do caminho. Nunca se deve propor uma caminhada com alguém que não amamos. O amor é pura sintonia. E quando se ama alguém, temos afinidades e sonhos comuns. E é um deleite, é um prazer estar com alguém que temos essa afinidade e esse amor.
Nunca se deve pensar em entrar em uma relação achando que um relacionamento se faz sem troca, sem participação, sem entendimento e renúncias. Afinal, ninguém consegue passar a vida toda se doando ao outro sem receber nada em troca, sem perceber a participação, entendimento e a renúncia do outro, porque todos os dias um renuncia a alguma coisa. Entendeu? Vamos conversar um pouquinho sobre incompatibilidade de gênio para você refletir um pouco aí em casa, antes de destruir seu casamento. A pior incompatibilidade entre casal não é a incompatibilidade de gênios. Essa até que dá para superar. A pior de todas, mesmo, é a incompatibilidade de sentimentos. É quando um ama, o outro não. Um se entrega, o outro somente finge, mente, trai. E quando o amor, que deveria ser uma via de mão dupla, vira uma mão única. E quando a gente descobre que está amando sozinho. Quem escreveu foi Hélia Barbosa. O que é incompatibilidade do amor? Incompatibilidade no amor é só uma desculpa, pois não se completa um quebra-cabeça com peças iguais. Quem escreveu? Bi Novaes. Então essas foram algumas palavras que eu comentei com vocês. Antes de tudo, o principal é conhecer a pessoa antes de se integrar, antes de morar junto. Saber os mínimos detalhes, os gostos e a vontade, para não ter problemas lá na frente. Obrigado a todos e uma boa semana para cada um.